Bom, galerinha, vamos começar então e falar um pouquinho de ventosa hoje para vocês. Não sei se vocês já tiveram contato com ventosa ou não, mas vou mostrar uma visão um pouquinho diferente da que vocês podem ter tido já. Vou compartilhar a tela com vocês. Se caso quiserem perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? Pode perguntar no chat, vou começar a ver aqui. E se caso eu não enxergar, vocês me falam que eu paro e respondo para vocês assim que eu puder, tá? E vamos tirando dúvida. Assim que vocês quiserem perguntar qualquer coisa, pode ficar à vontade. Estão enxergando o slide? Sim. Beleza. Demorou então. Bom, ventosa terapia. Será que vocês já tiveram contato alguma vez com ventosa? Alguns de vocês eu sei que já. Outros eu não tenho certeza, né? Tanto como paciente como terapeuta. Quando a gente fala de ventosa terapia, tá? A gente vai ver algumas coisinhas aqui já, mas é uma das técnicas mais simples que tem de aplicação na fisioterapia e por isso que tanta gente aplica, tá? Ela quase não faz mal. Quase porque nada é 100% seguro, né? E a gente vai ver algumas coisas para poder melhorar o raciocínio clínico, entre outras coisas. E vocês entenderem a diferença que tem dessa técnica para algumas outras, tá? Então, por exemplo, como que nós vamos ver o objetivo aqui? Conhecer um pouco da história da técnica, conhecer as técnicas empregadas, os materiais utilizados e utilizar como ferramenta terapêutica no tratamento de algumas disfunções. E, infelizmente, não vai dar para praticar a técnica dessa vez, mas assim que puder a gente vai fazer um pouquinho de prática. E aí, a ventosa terapia, né? Então, a ventosa terapia, ela nada mais é que uma modalidade que usa sucção, que é uma pressão negativa, para promover uma tração no tecido mole e promover uma liberação da região. Tá? Essa palavra liberação, ela tem diversas conotações, vai depender do que a gente for estudar. Por quê? Basicamente, a ventosa terapia ela se divide em duas técnicas, a miofacial e a da medicina tradicional chinesa. E por isso que as pessoas confundem demais. E aí vocês vão notar que algumas coisas a gente tem que tomar um pouco de atenção, que acaba sendo um pouco perigoso trabalhar com alguns pacientes, tá? Então, por isso que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Bom, e a primeira coisa que vocês já estão vendo aqui, para se familiarizar, a gente tem as ventosas que são de silicone. Essa modelo meio transparente aqui no slide de vocês aqui, ó, a de cima, é uma de silicone. Eu tenho algumas outras aqui para mostrar. Clique em mim aqui para vocês enxergarem. Mas, ó, tem outras ventosas de silicone, tá? Que são os copinhos. Tem umas outras que são um pouquinho maiores. A de acrílico eu não tenho aqui em casa agora, mas eu também tenho ela. E a de vidro eu não tenho nenhuma. Eu até ia comprar uma para poder mostrar, mas ainda não comprei. A de vidro é essa aqui de baixo, ó. Tá? Essa de vidro aqui, normalmente as pessoas colocam fogo dentro dela e colocam na pele. Aí tem que tomar cuidado só para o manuseio, para não queimar a pele, né? Mas ela aquece um pouquinho. E ela é muito boa para relaxar, de maneira geral. E essa outra que é mais conhecida aqui de baixo, que é a da pistolinha, ela é a mais conhecida, só que ela é, para mim, uma das que mais dá trabalho, porque quebra a pistolinha de vez em quando, às vezes trinca o copo. Então, eu vou falar isso para vocês daqui a pouco, pra vocês entenderem um pouquinho melhor. Bom, aí, dentro dessa aplicação, a gente tem as ventosas que são voltadas para o bem-estar do indivíduo, né, sempre nesse sentido. Então, são terapias com ventosas, usando a pressão negativa. Eu falo da pressão negativa, de novo, não só ventosa, porque vocês vão ver mais para frente que existem diversos materiais. E tem gente que usa até copo para poder fazer essa ventosa, né, caseira. Então, na China, é muito mais comum do que aqui. O pessoal usa copo. Aí depois eu vou explicar para vocês que eles colocam fogo dentro, né, da maneira que eles fazem, só para vocês entenderem. É seguro desde que você tome cuidado, mas tem que tomar cuidado para não queimar o coleguinha ou o paciente, viu?
A Cássia falou que tem a de acrílico. Eu também tenho, ela, a primeira que eu comprei, ela dura bem, mas depois que eu conheci a de silicone, eu tenho a de silicone que ela é mais fácil de transportar e de usar. Mas ela tem algumas características que vocês vão entender. Não tem a melhor, tem a melhor para o que você quer fazer, né? E para onde você vai trabalhar. Aí tudo depende do ponto de vista que a gente tem em relação ao trabalho e ao local que a gente vai trabalhar. Então a gente faz essa técnica com pressão negativa, que usa o vácuo, e aí a gente consegue realizar um massageamento da região, estimula. E aí quando eu uso o raciocínio da medicina tradicional chinesa, eu penso em melhorar o fluxo de energia do local. Gente, assim, ó, a grosso modo, a medicina tradicional chinesa ela é espetacular. E para ela, tudo ela leva em consideração a energia, né, da pessoa. Então, tem em relação mais os meridianos, né, o fluxo energético. Então, para a medicina tradicional chinesa, quando a pessoa tem uma lesão, tem algum distúrbio, alguma doença, o que significa essa doença, distúrbio? Ou falta energia no local, ou é um excesso de energia no local. Então, sempre é uma descompensação energética. E quando eu coloco a ventosa, agulha, o moxa-bustão, mais outras coisas, o que eu busco é melhorar o fluxo de energia. E aí, se vai aumentar ou diminuir, depende da técnica que eu utilizo e depende da avaliação que eu tenho que fazer. Então, por isso que eu falo assim, é bom para a gente saber, até porque tem coisas que não é da medicina tradicional chinesa e tem coisas que é, então a gente tem que pensar o que vale a pena ou não fazer com o nosso paciente. E aí, então, dá para melhorar esse fluxo de energia, né? Então, o sangue e a linfa, por exemplo, estagnado leva à doença. Então, eles entendem que o sangue e o sistema linfático são canais de energia também, né? Então, o que vem, o que vai, o yin, o yang e tal, essas coisas, então, tem essa relação. Então, sempre eu vou ativar a circulação de fluido corpóreo, tá? E aí eu posso trabalhar, então, com ventosa como se fosse uma das ferramentas de trabalho. E aí, de novo, aqui, então tem a ventosa terapia. Eu tenho o raciocínio miofacial e tenho o raciocínio da medicina tradicional chinesa. Eu vou mostrar os dois raciocínios para vocês, mas normalmente a gente aplica mais a miofacial, que ela é mais segura e tal. E aí, então, a ventosa é um método terapêutico preventivo. Ela é um suplemento terapêutico. O que isso quer dizer? Ela não deve ser usada como uma forma terapêutica única. Eu uso outras coisas junto com a ventosa. Tá? Então não tem o ventosa terapeuta, né? O cara que vai trabalhar, ou a mulher que vai trabalhar só com ventosa. E outra coisa importante, a pessoa que for receber a ventosa entender, é que pode causar hematoma, tá? Então pode, não é que vai e nem que não vai. Por mais que a pessoa fale, mas eu não tenho isso, vocês vão entender o porquê que isso pode acontecer também dentro do raciocínio miofacial e da terapia medicina tradicional chinesa. E aí ela é muito de acordo com o empirismo e tradição, né? Então vai passando de pai para filho, para o colega, para os profissionais que vão trabalhando, e aí isso reduziu um pouco a aplicação. Na verdade, eu dou aula de ventosa já tem mais de 10 anos. E a ventosa sempre foi um negócio assim que o pessoal não dava muita moral. Até o dia que apareceu o Michael Phelps, que é aquele nadador lá que foi campeão, é o maior campeão olímpico de natação, que ele apareceu com um monte de ventosa, de marca de ventosa nas costas. E a partir desse dia, tudo se transformou. Aí, de repente, ventosa virou a terapia. Tanto que eu dei aula de ventosa para o pessoal da primeira e da segunda turma da fisioterapia, e quando eu dei aula de ventosa, eles não estavam nem aí para ventosa. Acho que não vira nada tal. Quando o Phelps apareceu, que deve ter sido na terceira ou quarta turma, aí a galera, nossa, ventosa, professor, onde você comprou a ventosa que eu quero comprar também? Porque agora a ventosa choveu, né? Graças ao cara que apareceu lá com ventosa. E ventosa realmente, ele traz um alívio muito bom para dor, desconforto de maneira geral. Tá? E é fácil de aplicar e quase nunca vai causar problema para a pessoa. Desde que você não aplique no olho da pessoa, em órgão genital, né, nessas regiões, ou em massa cancerígena, ou que a gente não sabe o que é direito, tá? Então, desde que a gente não faça umas besteirinhas desse tipo assim, é tranquilo, não vai causar mal. E também tem que pensar em pacientes com a pele muito sensível.
Então, paciente com pele muito sensível é perigoso ficar da bolha, até sangrar, né? Então, que paciente? Ou pacientes que realmente têm problema, idosos tem que ver, né? Idoso que tem aquele problema de pele que ela fica muito sensível. Você vai segurar no braço do idoso e já fica marcado, né? Fica com hematoma, ou até tira um pedacinho da pele da pessoa. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o tipo de pele, né? E criança também. Só que tudo dá também para dosar, né? A quantidade de força de vácuo que a gente vai criar. Então isso também é interessante. E aí, o que acontece? A pele e o sangue, eles também promovem uma troca gasosa, né? A pele respira, tá? A pele respira. Tanto que é importante a pessoa não passar muito óleo na pele, algumas coisas em todas as regiões, né? Porque ela pode ser intoxicada pela pele. E essa respiração é um mecanismo essencial para a vida, tanto o ar que a gente respira, como também o local que a gente fica, porque, como eu falei, a pele também ela respira. E essa respiração, ela controla o pH. E aí, quando diminui o oxigênio, aumenta a acidez, né, do sangue, diminui o pH. E quando aumenta o oxigênio, acaba diminuindo a acidez, que aumenta o pH. Então, varia também de acordo com esse pH. Aí a depuração do sangue, né, que é essa troca gasosa, essa limpeza, então a pele realiza essa troca gasosa, e aí também ajuda com a glândula sebácea, né, e sudorípara, elas auxiliam na excreção de gases e líquidos que acabam intoxicando. Vocês vão aplicar ventosa de vez em quando, vão ver a ventosa, ela fica meio molhada por dentro, ela começa a puxar o ar e a toxina do corpo também. Ela oferece, depende, essa unidade bar, né? O bar é uma unidade de pressão que tem também. Então, ela pode oferecer 1000 bar de pressão, mas depende sempre da quantidade de pressão que você coloca na pele da pessoa, mas a pele oferece 1000 bar. Quer dizer o quê? Que a pele ela faz uma pressão no nosso corpo para poder manter o nosso sangue onde está. Se a pele não oferecesse uma pressão, o que iria acontecer? O sangue ia extravasar. Ele não ia conseguir segurar. Então ele lacra o corpo para manter o sangue dentro do nosso corpo, não ficar vazando. Tanto que quando a gente corta, acaba vazando porque não tem pele naquela região. Então a ventosa, ela tira um pouco dessa pressão. Então ela elimina um pouco ela facilita essa eliminação natural dos catabólitos, né? Catabólito, toxina e gás. Do que são esses catabólitos? Das reações metabólicas do próprio corpo. E aí tem que pensar, então, quem tem uma postura muito inadequada, quem executa muito exercício, às vezes fica lá ácido lático, entre outros catabólitos, e com a ventosa eu consigo melhorar a circulação sanguínea daquela região e também fazer a liberação miofacial daquela região, tá? Então eu faço um tipo de limpeza do sangue pela ventosa, tá? Mas é uma maneira de falar, mas não é o sangue, não é a ventosa que filtra o sangue, mas dá o fluxo e ajuda na limpeza do local, tá? E aí, né, essa imagem, por mais que é um absurdo, vocês pegarem a imagem do Phelps, eu devia ter colocado ela aqui, mas a do Phelps é pior do que a dessa menina. Então não é conveniente aplicar em indivíduos que pretendem ir à praia ou piscina e que podem ficar algumas pequenas marcas. Mas, né, tudo tem um mas, ventosa ficou um negócio tão popular que hoje em dia as pessoas querem fazer ventosa e elas só sentem que fizeram ventosa se ficar marca. Então tem gente, e vocês vão, quando vocês forem tratar alguém, vocês vão começar a perceber isso, tem gente que não quer marca de ventosa. E tem gente que procura porque é como se fosse um status. Ainda mais que ganhou fama por conta do CrossFit e tal, a galera usa ventosa direto, é como se fosse um troféu, né? A galera põe ventosa e deixa a marca, e muitas vezes não tem nem benefício terapêutico, mas põe lá, eu já peguei alguns pacientes assim, e tem gente que gosta, né? E aí não é que a gente querer brigar com o paciente se é bom ou ruim, não tem benefício, mas se ele gosta, achou bonito, né? Então paciência. Então a gente acaba trabalhando com o paciente. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque não é todo mundo que gosta, mas tem gente que gosta, como eu falei. E a gente tem que perguntar para a pessoa se tem problema ficar marca ou não. Porque às vezes a pessoa falar que tem problema, ou você usa muito pouco, ou nem usa. Porque
pode ficar marca. Não existe uma regra clara, específica. Se você fizer alguma coisa, vai dar certo ou vai dar errado, viu? Então, assim, tem que pensar nesse sentido. E a Camila falou, né, que é igual a quiropraxia do barulho, né? Realmente, né? Não precisa fazer o estalido para fazer efeito e nem a ventosa precisa ficar marca. Vocês vão perceber que às vezes ficar marca quer dizer que a pessoa está pior do que ela pensa, desde que a gente aplique de uma maneira assim saudável na pessoa, tá? E dentro da história, então, iniciou na China há centenas de anos, né? E eles usavam o quê? Usavam chifre de animal. Aí ele pegava o chifre, né? Deixava oco ou bambu. Aí ou colocava fogo dentro, e aí a hora que você coloca na pele, aí como queima oxigênio, o próprio oxigênio, quando ele é queimado, ele puxa, ele suga a pele. Por isso que dá para fazer com um copo também. Você passa rapidamente o fogo dentro do copo e encosta o copo na pele da pessoa, e aí ele cria um vácuo, e aí ele fica tracionando a pele da pessoa. E aí tinha gente que cortava o pedacinho do chifre do animal, aí colocava a boca e puxava o ar para poder gerar uma sucção. Ou tampava com o dedo, ou tampava com alguma coisa para manter aquela sucção por algum tempo. E eles usavam para poder remover pus, furúnculo, veneno de cobra, essas coisas assim também, além de trazer o alívio da dor daquela pessoa. Então, até hoje tem tribo na África que utiliza, né, com chifre e tal, mas é mais por tradição, né? Deve ter tribo indígena também que acaba utilizando, mas é tradição. O que aconteceu só que a gente acabou tendo recurso para inventar outros materiais que não precisa matar o bicho para poder fazer a ventosa, mas o princípio é igual, tá? Não é o material em si que vai falar se é melhor ou pior. É mais a habilidade de quem está usando. E tem livro muito antigo que relata o tratamento de tuberculose, picada de cobra ou tosse crônica com ventosa. Que colocava lá para poder ver o que acontecia e tinha gente que falava que curava. E aí na história, então, a ventosa de chifre, elas foram substituídas por outros materiais, então cabaça, né, de curcubita, por exemplo, bambu, cerâmica, vidro e acrílico, e hoje em dia silicone também, né? E aí também tem a conhecida como Fire Jar Key, que é aquele negócio de energia, o fire é fogo e o jar é um jarro. Então é o key do jarro de fogo. E aí para poder fazer esse com fogo, tem que ser de vidro, porque se for outro material pode queimar ou derreter. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque esquenta um pouco o material. Então só por garantia é melhor fazer com vidro. E o detalhe também do vidro, que o vidro ele é grosso, né? Não tem muito risco de quebrar assim no paciente. Como eu falei, tem gente que faz com um copo até. O único detalhe que a gente tem que tomar cuidado é para não queimar o paciente. E também, se você pega o vidro e você aquece ele e coloca num lugar muito frio, pode dar choque térmico e trincar o vidro também. Não é que vai machucar alguém, mas o problema é que vai quebrar seu material, né? Esse vidro. Bom, na China, nos anos 50, eles tinham esse Core Research of China, que eles trabalhavam com acupunturista junto com a Rússia, né, que é a antiga União Soviética lá, e eles usavam bastante isso nos hospitais. A China e os países mais conhecidos como comunistas, eles tinham uma medicina diferente da parte capitalista, porque eles não tinham, entenda assim, as fronteiras eram todas fechadas, tanto para negócios como para conhecimento. Então, o conhecimento não era trocado entre eles, tá? Então, o conhecimento, cada um construiu o seu, depois, conforme for quebrando essas barreiras econômicas e intelectuais, eles foram misturando esse conhecimento. Aqui no Brasil, como é bastante capitalista, então a gente tem uma tendência a trabalhar mais com a medicina ocidental, né? E aí a China, a União Soviética, uma das Alemanhas, trabalham mais com a oriental. Que é engraçado, porque era conhecido como medicina alternativa. E hoje em dia a medicina alternativa é o que mais vem crescendo, né? E aí lá tem um ditado chinês, por exemplo, que fala assim, ó, com a acupuntura e ventosa, mais metade das doenças é curada. E também é curada porque muitas vezes a pessoa não é que cura a doença, ela previne. Então ela regulariza a parte energética dela e aí acaba melhorando. E não é só ventosa, não é só acupuntura, né? Tem uma base de alimentação, tem mais um monte de outras coisas junto com tudo isso que eles fazem, tá?
Beleza? Bom, quando eu penso na medicina, então, como falei para vocês, ó, tem a medicina ocidental e a oriental. Aí existe essa parte política, sim, que a gente tem que pensar nesse sentido. Então, a medicina ocidental, como o Brasil, ele faz parte do Ocidente, né, como se historicamente, então a gente tem a medicina como se fosse a medicina oficial, que é a medicina de ir no médico, né, ir no fisioterapeuta, e fazer cirurgia e tal. Já no Oriente, eles eram considerados como medicina alternativa. Então, hoje em dia que a gente vê, escuta acupuntura, ventosa, aromaterapia e meditação, entre várias outras coisas, é considerado como se fosse alternativo. Por que alternativo? Porque se eu tenho uma nossa, né, uma oficial, então a outra é a alternativa. Então essa oficial é baseada em estudo, então era muito cara, é como se fosse para o rico, né? E a orientação, na verdade, é meio que geral. A orientação que eu dou, que eu prescrevo, se a pessoa é por peso, por idade, né? Alguma coisa meio assim. Já na medicina oriental, então a dada alternativa é baseado em resultado passado de geração em geração. Ah, deu certo, né? Então, ó, copia e faz isso que dá certo. E assim foi. Ele é considerado um pouco mais barato e para pobre, né? Só que a gente sabe que hoje em dia a medicina tradicional, quando a gente vai procurar para poder usar até como paciente, ela não é tanto para pobre assim. Ela pode ser até um pouco mais barata, mas no fim o pessoal cobra uns preços bem generosos, né? Então hoje em dia quem cobra mais caro muitas vezes é quem trabalha com a medicina alternativa, porque não é todo mundo que trabalha com ela. E é interessante a medicina oriental, né, quando a gente pensa na medicina oriental de fato mesmo, ela é muito orientada para os sentimentos e sensações da pessoa. Então é calor, frio, triste, alegre, né? Então é muito individual. Não é só por conta se você é mulher, branca e pesa 50 quilos, né? Ou homem negro com 120 quilos. Não é isso. Aí o pessoal aqui é mais ou menos isso. Você prescreve de acordo com cor, o sexo e peso. Lá já não. Então você vai ver em relação ao sentimento que a pessoa tem, o que ela vem percebendo mais do corpo dela. Você vê muito relação da pulsologia, que você vê o pulso, você vê a cor e descamação de língua, você vê um monte de outras coisas que aqui é muito esquisito se a gente pedir para alguém fazer isso, né? Lá você vai fazer um diagnóstico, você pede para a pessoa mostrar a língua, né? Coloca a língua para fora. Aí ela fala, tem um rachado, ela tem meio que aquela camada mais branca, né? Então, cada coisa, cada formato, ou rachadura, ou descamação, ou aquela camada mais branca, assim, ela tem relação com algo interno do indivíduo, além das sensações que essa pessoa tem, né? A visão de mundo que essa pessoa tem. E aí, na medicina ocidental, tiveram, então, relato em gravura de parede, livro antigo, mostrando a utilização por egípcio também, tá? Então, o ano de 1550 a.C. aí. E aí começou a usar a ventosa com sangria, né, para poder retirar a matéria estranha do corpo. Nessa época falava a sangria, na verdade sangue venoso e arterial, nessa época eu nem sabia o que era isso, né? Sabia que quando cortava saía um material vermelho dentro da gente, que vai saber se esse material fazia bem ou mal, né? Então a gente tem que pensar lá nos antigamente que esse conhecimento de sangue é meio recente, não é tão antigo assim. As pessoas sabiam que existia um fluido interno, que uma parte dele fazia bem e outra fazia mal. Depois de estudar, o pessoal começou a entender que era o sangue arterial e o sangue venoso. E se o sangue venoso começa a tomar muito conta do corpo, quer dizer que não está oxigenando direito e está acontecendo algo de errado com essa pessoa. Ainda na medicina ocidental, o Galeno, Hipócrates, o Heródoto e o Avicena, essa galera aqui é considerado como se fossem os pais da medicina, né? Eles começaram a usar, e eles falavam em matar a fonte da doença do corpo ou fazer sangrar com o intuito de drenar a fonte da doença. Então, muitas vezes, o que eles faziam? A tal da sangria, ou colocava só a ventosa. E a sangria é o quê? Você faz um furinho e coloca a ventosa para poder chupar esse sangue de dentro para fora, como se aquele sangue específico fizesse mal, e realmente, dependendo da região, faz mesmo, né? Então, e aí o Galeno tinha uma frase que falava assim, né? A doença é um estado artificial do corpo
que prejudica sua função. E a saúde é um estado que está em harmonia com a natureza e que determina suas funções. Que é verdade, né? Então a doença é um estado artificial, não é o normal do corpo ficar doente. O normal é ficar saudável e em equilíbrio. O que a gente faz com a mente e o nosso corpo é aproximar mais da doença do que da saúde. Então, o estado de saúde, ele não é só não ter doença, mas é ter todos os aspectos que são importantes para o indivíduo com saúde. Então, a parte mental, a espiritual, a parte corporal, alimentar, né? Então, toda essa parte do indivíduo. E aí, com isso, né, da medicina oriental e a medicina ocidental, eles mesmo estudando de maneira diferente e sem comunicação, eles começaram a ir para uma mesma região. Então, duas escolas diferentes, a oriental e a ocidental, começaram a ir para uma mesma direção, mesmo não havendo comunicação nessa época. Nessa imagem que está até, acho que é o Avicena, colocando ventosa nas costas das pessoas aqui assim, né? E alguns faziam sangria e outros não. E aqui está um monte de exemplo de jeitos que a pessoa utiliza para fazer ventosa. Então tem gente que usa, essa aqui é uma das mais comuns, né, com a pistolinha, aí se coloca aqui e puxa o ar, tá? Essa aqui, ó, o pessoal usa bastante para fazer ordenha de mulher grávida, né? Dá para fazer com ventosa também, que é parecida com essa. A curcubita, né, que é esse negócio que parece um... Esqueci o nome do... É a curcubita, mas ela é oca por dentro, que dá para colocar na pessoa. Olha o copo que eu falei, ó. Tem gente que coloca uma vela dentro, e aí a hora que você coloca o copo em cima, que você cobre a vela apaga, né, que ela queima o oxigênio. Mas é ordenha mesmo já, se não é não? É um nome feio, né, mas paciência. Aí, ó, os de bambu, os de silicone, né, esses aqui são os de vidro, tá vendo que o de vidro não tem o espacinho para puxar o ar. Aí eles fazem igual essa aqui, tá vendo que tá colocando fogo dentro? O que tá na mão dela é como se fosse uma pinça longa. Aqui na pontinha tem um algodão cheio de álcool. Eles colocam fogo no algodão, aí passa o algodão rapidinho aqui dentro e já coloca em cima da pessoa. Assim que coloca em cima da pessoa, apaga o fogo. Porque puxa o ar, né? E aí queima o oxigênio, e aí puxa o ar, e aí gera essa pressão negativa. E é uma pressão generosa, viu, gente? Não se enganem. Então, as técnicas de aplicação basicamente se resumem em duas: a seca e a molhada. A seca, tá? O pessoal, quem não conhece, confunde um pouco, porque a seca é sem sangria e a molhada é com sangria. Tem gente que acha molhada que vai passar algum óleo, vai passar alguma coisa. Né? Porque a com sangria se chama molhada. Então tem que tomar um pouco de cuidado para de repente não falar, fazer a técnica molhada e aí tira sangue da pessoa. O tratamento com essa pressão negativa, que é com a ventosa, então é baseado no mecanismo de limpeza sanguínea, dentro da teoria da medicina tradicional chinesa, né? Então traz a célula doente de dentro do corpo para fora para poder melhorar o fluxo. Isso aqui acontece bastante, que tem uma abertura dos capilares e dos poros da pele, ajuda nessa retirada da toxina e dos gases do tecido subcutâneo, ajuda um pouco nessa oxigenação sanguínea e ativa a circulação sanguínea também. Aí a massagem com ventosa, a gente utiliza também ventosa, como se, em vez de usar a mão, a gente pode usar a ventosa. E ela serve para fazer manipulação de tecido mole. Tá? Então eu penso na parte miofacial. Então tem efeito no sistema nervoso, no muscular, no sanguíneo e no linfático também, e ajuda bastante a reduzir fibrose e aderência. Então são técnicas que o pessoal usa até em pós-cirúrgico, para poder liberar a aderência da cirurgia e de cicatriz, tá? Ou então do próprio corpo, das demandas biomecânicas que o corpo tem durante as atividades, seja lá esportivas ou não, tá? E aí, dentro da medicina tradicional chinesa, dá para utilizar a ventosa como se fosse um diagnóstico. Então, o que eles fazem? Colocam a ventosa na paravertebral do indivíduo, tá? E aí ela gera o vácuo nessa região, e aí pode ser que fique colorido.
você vai ver assim que você vai colocar a mesma pressão, você vai deixar lá por uns 5 minutos no máximo, e aí pode ser que fique meio roxo, meio alaranjado, azul, e cada coloração tem relação com como fala, a saúde do tecido ou não, ou a doença, né? Então, quanto mais saudável, mais fraco vai ficar a coloração, e quanto mais intoxicado, mais forte. E quanto mais forte fica, mais tempo leva para desaparecer. E até mesmo conforme vai desaparecendo, quer dizer que o problema vem se curando dentro do diagnóstico pela ventosa, tá bom? Não é da miofascial normal. Então, olha o que acontece aqui, ó. Cada região dessas corresponde a um órgão. E aí, se ele ficar em tom escuro, bem preto mesmo assim, ele fica com um aspecto mais antigo ou crônico, né, da doença, que é uma doença mais crônica. Se fica com um tom escuro, mais disperso, mais manchado, é uma doença crônica não tão antiga, mas ainda assim crônica. Quando ela fica com um tom mais avermelhado ou pigmentado, é como se fosse uma doença um pouco mais recente. Com um tom pontiforme, cheio de pontinhos assim, vermelhos, é uma doença aguda ou estado doloroso. E quando forma bolha, é um estado muito grave. E aí é interessante que algumas escolas falam que quando forma bolha, é que é um efeito terapêutico orgânico, que o corpo da pessoa está se curando. Que às vezes isso remete nesse sentido. Mas é só no dorso das costas. E é engraçado porque pela prática, numa mesma pessoa, você colocando no dorso das costas inteiro da pessoa, vocês vão notar assim que algumas regiões ficam bastante vermelha ou roxa e outras não ficam nada. E às vezes a gente brinca de fazer uma correlação com os órgãos. Se você olhar na imagem de baixo, tem aqui, ó, a parte mais superior tem relação com o pulmão, depois coração, fígado, estômago, rins, intestino e órgão sexual e bexiga. Né? Então, dependendo da região que ficar um pouco mais roxo ou avermelhado, pode ter alguma relação com algum tipo de doença ou disfunção, né? Dentro da visão da medicina tradicional chinesa. E a preparação para aplicação. Então, gente, fica muito roxo. Já se tá aí, eu tava, não sei mais quem já fez. E, gente, é o seguinte, o negócio fica roxo demais, igual tá aqui assim às vezes. E é importante vocês conversarem com os pacientes que, ó, pode ficar roxo. Se a pessoa, mas eu não posso, e principalmente mulher que vai para piscina ou tem festa às vezes que fica, eu já peguei madrinha de casamento, ela não pode fazer, não tem problema, tal. E aí era uma quinta-feira, o negócio era a festa ia ser num sábado, e eu falei, ó, vai ficar roxo, tal, né? Ela não, mas não tem problema. Aí cheguei, fiz, ficou roxão. Aí ela, nossa, passei uma vergonha, todo mundo ficava olhando pra ver no meu roxo lá. Falei, mas gente, eu avisei pra você, né, que podia ficar. Ela, não, mas tudo bem, né, tipo, ela gostou no fim das contas, mas ela chamou atenção. O Braulio tá falando de fisiculturista em pré-campeonato, assim, tal. Também eles usam bastante. Tem um cara que faz futebol americano. E é engraçado que a ventosa não é uma técnica que tem comprovação científica que funciona demais, tá? Mas as pessoas que fazem a técnica são apaixonadas. Tá? Eu até mostrei pro Braulio uma vez também um cara que pegando falando assim, porque o cara é um fodão que tem do futebol americano. E apareceu o cara com marca no corpo inteiro, juro mesmo, na frente e atrás, ó, no tronco inteiro dele. Mas parecia essa foto de baixo aqui, ó, mas estava na frente e atrás. O cara é um monstro de grande, de forte. E o cara é milionário, né? O cara, eu não lembro o nome dele. Aí fala assim, mas não tem nem comprovação científica, e aí você usa esse tipo de coisa? Aí o cara respondeu o seguinte só, falou assim, ó, eu não sei se tem ou não tem comprovação, isso não me importa. O que me importa é que toda vez que eu faço, eu fico muito bem. Eu gosto muito de fazer. É isso que me importa. E é isso que é importante sempre a pessoa ter noção, né? Ela está em busca do bem-estar dela. Ela não está em busca de um trabalho científico que comprove alguma coisa. Porque às vezes também tem coisa que é científica e que não funciona. Tá? Não é porque é científico que funciona para todo mundo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Então a gente vai oferecer o serviço para quem quiser e tiver disposição a pagar e participar daquilo. Se não tiver, tá tudo bem também, tá? Existem diversos profissionais.
O Braulio falando assim, ó, ele deu reportagem também, o cara gasta mais ou menos $300 mil por ano se tratando, pra você ter uma noção. A Amanda tá perguntando que tem que tomar cuidado em certos casos, né, sobre quem tem massa cancerígena e leucemia. Leucemia também tem que, assim, tem que pensar. Se é um nódulo específico, né, no caso da leucemia, tá com um nódulo nas costas. Porque uma coisa interessante de vocês pensarem é o seguinte, vamos pegar a leucemia, que nem ela deu exemplo aqui. Leucemia é um estado bem sério, né, de saúde. É um risco de morte muito grande. Só que o que a pessoa que tem leucemia reclama? Que ela tem dor. E, pô, não vai fazer nada pela dor dela? Então, assim, em um caso ou outro, aplicar num ponto específico, beleza, mas fazer ventosa no corpo inteiro, eu não sei o quanto que vale a pena, tá? E aí tem que ver se dentro dessa leucemia, se ela toma algum medicamento de anticoagulante e tal, que pode trazer sangramento pela pele dela. Eu também não sei, não tenho esse conhecimento técnico para falar. Até porque os medicamentos mudam demais, então é importante a gente conversar com o médico para poder saber o que pode ou não fazer de repente, tá? Porque eles prescrevem o medicamento. E aí, às vezes, tem medicamento que pode gerar algum tipo de risco, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado nesse sentido. E a Jaci falou também que sempre explica, né, em relação até se a pessoa tem problema, tem marido ou não, para poder falar, né, que tem isso. E realmente já quase tive problema já com o marido, porque faz ventosa e fica marcado, tem gente que faz no pescoço, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado, avisar, e se quem tiver meio desconfiado, até tirar foto e mostrando que estava fazendo uma ventosa lá, porque realmente a ignorância de um pessoal é complicada, viu? Eu não falo das pessoas que não fazem fisioterapia, porque até mesmo tem gente que faz fisio, mas não conhece. Então é importante sempre explicar que pode ficar, se tem problema ou não, tá? Para a pessoa ter certeza absoluta. Porque senão você fala só, vou aplicar e pode ficar roxo, viu? E você nem pergunta, você está só comunicando que pode ficar ou não. Aí você pergunta para a pessoa se está tudo bem ou não. A Samara está perguntando se é recomendado para paciente com fibromialgia. É sim. Normalmente a pessoa gosta bastante. Só não é recomendado se for muito desagradável para a pessoa. Porque normalmente a pessoa já tem dor, ela tem comportamento depressivo. E aí você vai aplicar alguma coisa que vai fazer mal assim para ela, que ela vai se sentir mal, então não é recomendado. Então se aplica em algumas regiões, deixa um pouquinho, não coloca muita pressão, pergunta se está confortável, porque o que você quer trazer para ela é o bem-estar, tá? Então assim, a ventosa em si, não é a ventosa que vai curar a fibromialgia dela, mas são vários fatores que incluem melhorar o sono, melhorar a alimentação, melhorar diversas coisas nessa pessoa. Então não é só ventosa, tá? A gente lembra que a gente falou que é suplemento terapêutico ou um complemento terapêutico? Então não é só ventosa que vai fazer isso. E aí eu já falei numa outra aula também, não sei se você participou ou não, mas você deve lembrar, eu acho que você estava, que a fibromialgia ela tem mais relação com questões emocionais do que com questões físicas. Por mais que lá a fibromialgia é a parte muscular, mas tem mais relação ainda, principalmente com questões físicas do paciente, ou emocionais do paciente do que físicas, tá? Bom, aí então deixa o paciente, avisa do hematoma, né? Deixa o paciente ciente e relaxado. Caso for usar com fogo, redobrar a atenção, tomar muito cuidado. Causar tração suave, tolerável na pele. Se você tá vendo aqui nas costas da mulher que está tudo marcado? Você vê que tem um espaço bom entre uma ventosa e a outra. Se as ventosas ficassem muito juntas, você tem que imaginar o seguinte, ó. Olha para mim aqui. Eu coloco uma ventosa muito junto uma da outra. Essa área aqui, ó, de interface que fica perto, como eu vou puxar a pele, às vezes começa a tracionar demais a pele e é como se estivesse rasgando a pele da pessoa assim. Ela se sente muito incômodo. Então, dá um espacinho. Aí não tem como falar, é 1 centímetro, é um dedo. É meio que empirismo mesmo. Você vai testar para ver o quanto que ela se sente confortável. Porque às vezes dói, porque tá doendo porque tem as duas ventosas tracionando o tecido. E aí, a hora que traciona, a pessoa relata a dor, tá? Então tem que tomar cuidado só nesse sentido. Cadê? Então pode causar leve dor, né? Então técnica forte e deslizamento. Quando usa deslizamento, tem que usar deslizante, que são cremes, óleos ou coisas parecidas. Então, para poder trabalhar junto.
pode usar óleo de massagem para poder melhorar a fixação. Por quê? Principalmente nessas ventosas de silicone, o tecido, se estiver muito ressecado, ele não gruda, não cola, tá? Porque vaza o ar pela pele ressecada. Então eu tenho que passar algum deslizante. Qual que eu mais gosto? Vaselina sólida, tá? Mas você pode usar outros cremes para poder ajudar a sugar mais e ficar mais preso na pele, tá? Então não tem que ser vaselina sólida. Mas para mim é o mais barato e mais fácil de transportar e trabalhar. E aí você pode encontrar a melhor posição para a pessoa, né? Sentado, deitado, em pé, tá? Até fazendo movimento, dependendo do tipo de paciente que você vai trabalhar. Só que com o movimento tem mais relação com atletas do que não atletas. E cuidado na aplicação, né? As contraindicações. Então, febre alta, convulsão, hemofílico, facilidade de sangramento, que esse é o problema maior, né? Sangrar com facilidade. Pode ser que você coloque a ventosa, o sangue sai pela pele, né? É um problema. Enfisema pulmonar severo, insuficiência cardíaca ou fraqueza generalizada, sobrefratura não consolidada, porque tem um estado inflamatório naquela região, sobre o entorse ligamentar agudo, não importa qual ligamento, né? Porque muitas vezes no local está muito agudo ainda, então trabalho mais distal, sobre úlceras e ferimentos locais, furúnculos faciais ou não, né? Vai passar uma ventosa em cima, a não ser que o objetivo seja ajudar a extrair o furúnculo, que pode causar dor e mais inflamação no local ainda, tem que tomar cuidado. Aplicação sobre massa ou tecido de etiologia desconhecida, né? Então, não dá para falar que é um tumor, mas o negócio está estranho, então é melhor não fazer. E gestante, a gente fala assim que é contraindicado sobre a região abdominal e lombosacra, mas eu gosto de usar a palavra ter cuidado, tá? Porque gestante, ainda mais antes do primeiro trimestre, o risco de aborto é alto, qualquer coisa pode acontecer que cause o aborto. Às vezes você vai fazer alguma técnica que não tem nada a ver com o problema que a pessoa teve, que teve o aborto, mas ela vai achar que teve e aí às vezes pode rolar um processo depois, ou um problema bastante sério, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado nesse sentido. E as terapias associadas? Então, a aromaterapia, que está na moda hoje também, né? Então, com óleos essenciais, tá? Qualquer dia desse eu até preparar uma aula, estou estudando mais óleos essenciais também, tá bem legal. Inclusive, estou tomando aguinha aqui com olhinho. É bem massa. Ó, o tantinho de óleo que tem aqui em casa. A parte de massagem, né? Quiropraxia, osteopatia, shiatsu, reflexologia, entre outras terapias convencionais. Então, fisioterapia convencional, a parte de medicamentos, tem que tomar cuidado só com determinados efeitos colaterais. Né? Então, o que esperar durante e após a aplicação? Né? Então, o raciocínio tem que ser assim, miofacial, medicina tradicional chinesa. Por quê? O objetivo da medicina tradicional chinesa é movimentar o sangue e o qi, né? Que é a energia desse indivíduo. E remover qualquer tipo de estagnação do corpo, e pode haver a formação de equimose e hematoma, tá? Tem que deixar claro isso para a pessoa. É mais fácil pegar e falar assim, ó, vai dar hematoma, porque se não der é lucro, tá? Porque se falar assim, talvez dá, né? Talvez não dá, e aí a pessoa vai, é otimista, acha que não vai acontecer nada, aí dá um hematoma bem grande, dependendo da área, isso pode trazer um problema bem grande, tá? Então tomem cuidado, conversa bastante com o paciente, e depois que ele autorizar e falar, não tem problema, não tem problema? Não, então beleza, então nós vamos trabalhar. Se não, gente, toma muito cuidado. Então, e vai depender muito do tempo de sucção, tá? É lógico, quanto mais tempo você deixar e maior a sucção, mais vermelho ou preto vai ficar o negócio lá que você deixou a ventosa. Mas, gente, por experiência prática, tem gente, principalmente em área paravertebral, que você coloca e já fica preto na hora. Porque deve ter relação, de fato, com a medicina tradicional chinesa, com o local lá, então tem que tomar cuidado, tá? Então é importante iniciar o tratamento com pouca sucção, né? Leve ou moderado, e ir aumentando, bem como o tempo de aplicação, para a pessoa ir se acostumando também. Se houver alguma queixa de dor, retira imediatamente aquela dor, não aquele incômodo, tá doendo demais, nossa, colocou, piorou, meu Deus do céu, tá... Aí pense em tirar. Coloque em outro lugar, vê se está acontecendo alguma coisa, tá? Para não causar nenhum outro tipo de mal
na pessoa lesionar a teu paciente ou tua cobaia, né? Depende do estado que você está nesse momento. E normalmente as marcas somem depois de uma semana mais ou menos, tá? Então fica bem claro isso. E cuidado com formação de bolha, né? Que bolha normalmente ou é uma pressão excessiva que você colocou, ou a pessoa realmente está com um estado de saúde bastante debilitado, tem que tomar cuidado. Aconteceu isso com uma paciente só que eu tive contato, não foi nem comigo, foi com uma aluna no estágio, tá? Ela fez tudo bem, mas aí deu esse probleminha no paciente lá, o paciente ficou bastante assustado também, então tem que ficar claro se está tudo bem e olhando. A Jaciele está perguntando se a ventose e a espasticidade, né, em paciente lesão medular, se tem alguma coisa. Ô Jaci, eu não vi nada até hoje, mas eu tenho contato com uma professora que ela trabalha na Unicamp e ela está falando assim que vem mudando bastante o raciocínio da neurologia. Na fisioterapia, de maneira geral, assim, a parte da neuro, vocês aprendem, eu também aprendi assim, a maior parte do pessoal fala muito em relação a tocar no paciente só em ponto-chave, não colocar muito bem a mão no paciente e tal, mas a gente tem que olhar com outros olhares também. Essa amiga minha fala que hoje em dia eles estão procurando tocar mais no paciente, né? Eu vou dar um exemplo de um livro. Eu não lembro o nome do título do livro, mas é alguma coisa, a neurocirurgiã que se curou de um AVC, teve um AVC. Eu não vou lembrar o nome do título agora, vou ver se eu lembro depois e passo para vocês. Mas ela era uma neurocirurgiã, neurocientista, na verdade, e ela teve um AVE. E aí, você imagina, quem estuda a parte nervosa, aí de repente tem um problema justamente do que ela estuda. E ela sabe todos os problemas que aquilo pode causar ou não, né? Mas quando a gente sabe todos os males que aquilo pode causar, a gente fica bastante receoso. E o que me chamou bastante atenção na conversa dela e de outros pacientes que eu já tive é o seguinte: esses pacientes, eles falam assim que ela falava, e eu vejo isso muito em outros pacientes, que a melhor parte da terapia dela, da vida dela, era quando ela fazia massagem, porque era o único momento que ela sentia que ela tinha o corpo dela inteiro. Porque imagina, a pessoa tem um AVE, né? Aí tem espasticidade ou flacidez, tanto faz, mas o que importa é que metade do corpo fica praticamente ou paralisado ou com um movimento bastante reduzido. E fica esquecido, perde sensibilidade, perde um monte de coisa. E as pessoas, quando vão tratar, não toca nela, né? Pega em ponto-chave e tal. E aí ela relata que era importante para ela sentir o corpo dela de volta. E essa amiga minha fala que essas terapias de massoterapia, eu dei aula de crochetagem para ela. E ela fazia crochetagem com o paciente com espasticidade. E ela está relatando assim que melhora, tá? O melhora para paciente espástico, quem já trabalha sabe, né? Não quer dizer que a pessoa está espástica e você faz, pronto, agora melhorou, zerou. Mas vai melhorando. E isso traz qualidade de vida para a pessoa, que é o importante também, né? Então, nesse sentido, eu acho que dá para começar a trabalhar e ver o que acontece, viu, Jace? Mas aí você tem que trabalhar não rapidamente, de maneira vagarosa e por um bom tempo, né? No mínimo uns 10 minutos, né? Fazendo para a musculatura e relaxando, que essa é a intenção, né? Bom, eu vou passar só alguns métodos, antes eu passava todos, mas só para vocês entenderem o raciocínio da medicina tradicional chinesa, e depois eu vou já mais para miofascial, que é muito mais fácil para a gente trabalhar, tá? E essa da tradicional chinesa é mais para quem quer trabalhar com a medicina mesmo. Dentro da medicina tradicional chinesa, eles levam em consideração, como eu falei para vocês, o pulso, a língua e o diagnóstico por observação, que eles olham diversas outras coisas nesse paciente. Então tem o método deslizante, né, ou o método que chama Tui Guanfa, que é para drenagem. O diagnóstico deve enfatizar a condição de excesso de plenitude, né, então do Qi. Não é o Qi, é o Qi. O paciente deve suportar o deslizamento, ele é bastante forte numa área maior, e normalmente aplicado no meridiano da bexiga e nas costas. E pode ser aplicado 1.5 a 2 Kun. O Kun
na medicina tradicional chinesa é o tamanho de um polegar, assim, mais ou menos, que eles medem lá. Próximo do trauma doloroso. Então, próximo do local que a pessoa tem a dor, vou lá e faço o deslizamento, não sobre o local. E aqui, ó, patologia de excesso de calor, né? Ou patologia neurológica. Então, AVC ou paralisia, você passa lá algumas vezes para poder tirar o excesso de energia. Tá vendo? Que interessante? Dentro da medicina tradicional chinesa, no raciocínio deles. Então, espalha o óleo e vai lá com a ventosa e faz o deslizamento. Não fazer movimentos curtos, né? Então fazer movimento longo, e o objetivo em manipular o excesso de energia e trazer o calor para a superfície da pele, porque aquele calor dentro da raciocínio deles é um calor interno, então eu trago ele para fora, e aí eu tiro o calor, eu tiro o excesso de energia. E patologia decorrente ao calor, então eczema, dermatite, psoríase, acne, síndrome bidolorosa, que é uma síndrome que eles também têm que é uma síndrome de calor e síndrome de frio. Então, essa a gente está falando do calor só. Então, fica bem vermelho nas costas, tá? Essa aqui é uma ventosa de fogo, né? Que é uma de vidro que passa fogo. E aí você esfrega nas costas da pessoa, fica bastante vermelho, tá? Então, é uma das técnicas que tem também. O método com agulha, apenas para acupunturista, tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando põe agulha, normalmente sangra, tá? É uma aplicação da ventosa juntamente com uma agulha no meridiano relativo à necessidade que a pessoa precisa tirar um pouco da dor e remover o excesso de calor. Então a pessoa vai lá, coloca uma agulha e deixa a ventosa repousando. Não vou fazer deslizamento, senão eu vou machucar o paciente, tá? O método flash, que é para tonificar o vazio, que é o Shanguanfa, conhecido pela rapidez entre o médio e o forte, é menos de 1 minuto da aplicação que faz, é rapidinho assim, várias vezes. Estimula e movimenta o sangue, mas não drena, só para poder dar movimento para essa parte dos sistemas. É útil em paciente debilitado e em criança menor de 14 anos. Aplicado na região posterior, coloca mais ou menos 10 a 12 ventosas, e quando termina de aplicar a última, eu começo a remover a primeira. E quando termina, vou iniciando o ciclo, eu faço isso de 5 a 10 minutos fazendo isso. Então, o que eu faço? A fotinha clássica, tá vendo que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu poderia colocar uma do lado da outra, né? Então, colocaria 8 lá do outro lado também, ou 5 e 5, ou 6 e 6. E aí eu começo a aplicar. Então, aplico essa, venho, aplico essa, aplico essa, aplico essa, aplico essa, aplico essa, aplico essa, aplico essa. Terminei a última, venho para a primeira e solto ela. Solto, 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 solto e solto. Terminei de soltar, venho aqui, aplico, 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 aplico. Vou aplicando e soltando, aplicando e soltando. E fico fazendo isso de 5 a 10 minutos. Ela é muito confortável, gente. Ela é bastante confortável. Para quem está recebendo, né? Porque quem está fazendo tem que ficar lá 10 minutos fazendo a mesma coisa. Né? Mas ela é bem fácil, né? Vocês estão vendo. E ela é bem confortável de receber também. O método para poder drenar a plenitude, né? Então, com sangria ou método molhado, que é o Shui Guanfa. Então, fala que purga o sangue impuro. Antigamente, eles usavam sanguessuga de verdade mesmo. Pegava o sanguessuga e colocava no lugar lá para poder tirar a energia impura do sangue lá. E apenas para adulto, com energia forte, padrão de excesso de energia, porque você vai tirar a energia dele. Então, você pegar alguém que tem moleza, tal, colocar um negócio desse, você desmaia a pessoa lá, você vai tirar mais energia dela ainda. Então, para idoso, para criança, talvez não seja adequado. Não fazer mais de uma por mês e não retirar mais do que 100 ml de sangue, que é bastante sangue, né? Aí dá para usar esse ponto das Rui aí, que é o VG14, que é lá em T1 mais ou menos que eles fazem. Só que isso aqui é a medicina tradicional chinesa. E aí eu já vou comentar outra coisa com vocês, assim que eu terminar aqui de explicar. Aí você limpa o local com álcool, e aí você golpeia a região com a agulha de 7 estrelas. A agulha de 7 estrelas é o quê? É como se fosse um martelinho do tamanho dessa lapiseira, e na ponta ele tem uma cabecinha desse tamanhozinho assim, cheio de agulhinha, que tem 7 agulhas. Aí a pessoa chega lá e dá uma marteladinha naquela região da pessoa. E aí faz 7 furos. E aí você coloca a ventosa e suga.
Então, uma ventosa grande, método forte, coloca bastante força lá e deixa sugando. E aí, em 15 minutos, mais ou menos, acaba cessando o sangramento. Aí, o que eu ia falar para vocês? Então, primeira coisa, o pessoal fala normalmente para poder usar a ventosa de vidro, porque tem que passar na autoclave, né? Porque imagina, você está mexendo com sangue. E aí a galera faz o quê? Passa a ventosa de acrílico. Só que a ventosa de acrílico, e nós estamos falando de sangue, sabe? Vírus, tal, assim, perigoso. Então não adianta passar um alquinho depois, né? Que pode ser que contamine mesmo assim. Então o ideal é passar na autoclave. Só que a autoclave só vai vidro. Se você colocar acrílico lá, derrete o negócio, tá? Então tem que tomar muito cuidado. O que eu falei com uma amiga minha outro dia, o que ela falou? Para colocar uma camisinha sem lubrificante, aí você coloca coloca a ventosa na pele da pessoa, para depois pegar o sangue e jogar fora no local de descarte adequado. Porque tem uns alunos que eu já falei, mas não me responsabilizo, porque não fui eu que ensinei isso também. Eles pegam e jogam na pia depois o sangue de uma galera, né? E joga na... Não é assim que descarta sangue, né? Então tem que tomar muito cuidado. Até hoje não deu nada, pelo menos ele não ficou sabendo, mas o problema é que se der alguma coisa, der algum problema, aí dá um problema sério depois. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? E aí fica assim, ó. Tá vendo? Tem um monte de sanguinho. Aqui é uma ventosa de acrílico. Tem que tomar cuidado. Essa aqui é uma ventosa de vidro, e essas também são. Olha o tanto de sangue. E tem gente que faz isso, não sabe nem por quê. Acha que é legal. Tá? Então, assim, para que fazer uma coisa exagerada dessa, eu não sei. E posto por cima isso aí, sinceramente, pode dar problema para a pessoa. Mas, enfim, depois cada um assume a responsa, né? E aí os tratamentos básicos, então, depende do tecido do paciente e tal, é de 1 a 15 minutos. E aí, normalmente, dentro da medicina tradicional chinesa, né, ainda falando, você faz 10 aplicações, e aí depois você dá uma semana de descanso até iniciar um outro ciclo. Então, dentro da avaliação que você vai fazer, 2, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, sei lá. Faz 10 aplicações, 10 dias. Dá uma semana de descanso para o corpo da pessoa se recuperar e depois você retoma, tá? Bom, aqui alguns exemplos também de pontos específicos que utilizam pontos da acupuntura com a ventosa para poder fazer esse trabalho. Então tem do lombago, né? Lombago é uma dor nas costas, né? Como se fosse uma lombalgia, mas um lombago traumático, né? Então a pessoa se acidentou, fez alguma coisa, então tá com dor nas costas. Aí dá para usar esses pontos aí que tá marcado para poder fazer a ventosa. Aí você coloca 15 minutos e repete a cada 3 dias. Esse outro aqui é uma dor na lombar baixa também, tá? Então que não é traumático. Aí você coloca nesses pontos também e por 15 minutos, repete a cada 3 dias, né? O outro, esse aqui é bem bom sempre. Nossa, coloca um monte de ventosa na paravertebral da pessoa para as costas inteiras, normalmente isso é bem confortável. Aí você coloca, esse aí é o meridiano da bexiga, né? E aí você coloca os copinhos e aí você deixa por 15 minutos também. Aí você pode aplicar dia sim, dia não. Então, para dor nas costas de maneira geral. Esse, como eu falei, é bem confortável. Só que esse precisa de muita ventosa, né? Essas miofaciais talvez não atendam tão bem, mas ela é bem confortável. E aí, em vez disso, dá para fazer deslizando. Esse para dor no ombro, quando irradia para o pescoço, que é a tal da cervicobraquialgia, né? Então, dá para colocar nesses pontos também da cervical até o ombro, como se fosse o trajeto da inervação, praticamente, né? Então, pega um pouco da miofacial com a parte neural. Ombro congelado e dor no braço, também é a mesma coisa. Coloco do ombro até o próximo ao cotovelo, também por 15 minutos e deixo nessa região. Espasmo de panturrilha ou cãibra, tá? Então coloco ali um pouco acima da fossa poplítea e na panturrilha. Então são 3 ventosas de cada lado, deixo também por 15 minutos e repito a cada dia sim, dia não. Para insônia, né? Então quem está tendo dificuldade de dormir de repente,
pode deixar por 10 minutos nessas regiões aí do dorso, que é mais ou menos no trajeto do meridiano da bexiga também. Para hipertensão, então tem um ponto lá na fossa poplítea e um em T1, e o outro ali do ladinho, né, no trapézio. Aí você deixa por 20 minutos, uma vez por dia, e aí você faz por 10 dias seguidos, e aí depois você dá 7 dias de intervalo para depois voltar a trabalhar também. É bastante interessante e fácil, né? É um tratamento paliativo para febre. Então, quando eu penso em febre, o que eu faço? Eu quero tirar um pouco do calor da pessoa. Então, eu falei para vocês lá que febre intensa não, mas aí como também tem esses pontos, que é a meridiana da bexiga, eu posso fazer para poder ajudar a diminuir a febre. Mas você diminui a febre, mas você não diminui a causa da febre. Então, esse que é o problema. Então, você pode ajudar a tirar um pouco da febre da pessoa. Você aplica e deixa paradinho nesses lugares aí. 10 minutinhos. Dor abdominal. Então, fica ali mais ou menos no externo, abaixo do umbigo e na lateral do umbigo, no antebraço e na parte das costas também. Tem 2 pontos, um pouco abaixo do ângulo da escápula. Só que bem no meio das costas, né? Gastrite crônica. Então, ali no externo, depois outro ponto ali na espinha ilíaca superior e um outro no meio, abaixo da patela, um pouquinho mais pro meio, né? Na verdade, é bem na tuberosidade da tíbia praticamente. E mais 2 pontinhos ali, ó, no meio das costas. Dor de estômago. Então, praticamente, são os mesmos pontos, ó. Gastrite crônica e o dor no estômago, tá? Então, é a mesma coisa. Então, aplico os dois aqui, o dor de estômago, eu aplico por 10 minutos. E a gastrite crônica, então, ó, 10 a 20 minutos, uma vez por dia, e depois eu dou 5 dias de intervalo depois que eu terminar aqueles 10 dias de tratamento que eu comentei com vocês. E a ventosa miofascial? A ventosa miofascial, ela é a mais tranquila, não tem muita regra. Como eu falei, só não aplicar no zóio da pessoa, aplicar no órgão genital, aplicar no ouvido, não aplicar na mama para poder ordenhar a pessoa, né? Essas coisas assim bem fácil de entender, não tem problema, né? E aí também local de massa estranha, né? Não sabe se é um tumor ou não. Às vezes tem algum problema crônico, ou agudo, quer dizer, tá bem inflamado a região, ou uma úlcera. Então segue as contraindicações lá, tá? Então, se for isso, tá beleza. Então, é com ventosa seca, ou seja, não tem sangria a ventosa miofascial. Elas são bem tranquilas e fáceis de aplicação, não tem muito segredo mesmo, sabe? É uma aplicação local, eu posso colocar em cima do nódulo, que a pessoa está tendo atenção. Quando eu coloco em cima do nódulo, eu posso, de repente, pedir para a pessoa fazer alguns movimentos que a pessoa relata que dói, para poder causar mais tensão na região, ou posso deixar estacionário lá também, sem fazer nada, tá? Posso usar os trigger points, né? Então, a gente já viu a aula de trigger point anteriormente, localizo onde tem o trigger, posso colocar a ventosa em cima, ou então em cima de região que traz o alívio imediato, que me perguntaram da fibromialgia. Então eu coloco lá no ponto, fala, nossa, né, você põe aí, é até gostoso, né? Ou então tem gente que fala assim, dói, mas é gostoso. Aí você deixa lá um pouquinho, tá? De 5 a 10 minutos, não precisa passar mais que isso, não. E local muito dolorido, né? Então eu posso fazer uma aplicação um pouco mais distal da dor. Tá? O mais próximo possível de onde dói, só que longe da dor. Eu não sei se entendeu. Então, às vezes a pessoa tem uma dor bem aqui, mas aqui dói muito. Então eu coloco mais distal, mas mais próximo. Não é até onde a pessoa suportar, mas é onde causar um certo alívio também. E o local mais comum? No pescoço, né, na cervical, tem que tomar cuidado na parte anterior. Não é que não pode, mas tem que pensar o porquê, tá? Porque vai deixar mais marca no pescoço do que qualquer outra coisa. Nas costas, membros superiores e inferiores, dá para trabalhar de buenas, tá? E o manejo, dá para fazer o deslizamento, o massageamento ou deixar estacionário. Põe lá e deixa aplicado lá e vê o que vai acontecer, tá? Então, quando eu trabalho com essas ventosas aqui, ó, por exemplo, as de silicone, olha aqui para mim. Então, simplesmente eu chego nessas daqui, ó, eu consigo apertar.
tá? Só apertar, ó, já fica presa. Essa outra aqui, o que eu faço? Aperto ela e põe na pele. Só que ela não, se eu for deslizar, ela solta. E a outra, aquela de pistolinha de acrílico, é a mesma coisa. Aí o que é ideal? Eu passar algum deslizante, ou um óleo, ou algum creme, porque aí eu escorrego sem perder o atrito, né, o vácuo que causa. Essa aqui é legal porque eu não preciso da pistola. Ah, saiu, vou lá, aperto de novo, tá? Consigo colocar. E vocês estão vendo, ó, a minha pele aqui. Tá vendo que suga? A pele tá mais alta, então ela puxa, tá? E se eu deixar um pouquinho de tempo aqui, é perigoso ficar meio roxo aqui nessa região. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, caso a pessoa não queira. E quando eu coloco, vamos supor que a pessoa está com dor no antebraço. Faço isso muito com lutador ou com crossfiteiro. Dói no antebraço. Eu posso pedir para ele fazer movimento. Ó. Então tá aqui, ele fica fazendo o movimento, ela fica estacionária e eu não mexo nela. Quem mexe é o músculo da pessoa. O músculo está aqui embaixo. E como tem que ter um deslizamento da parte muscular, eu travo a pele por cima e o músculo escorrega na parte de baixo. Então também traz um benefício bastante interessante para a pessoa. E eu posso usar, tem gente que usa Vic Vaporub junto com o deslizante, ou gelol, ou alguma coisa para ajudar a promover melhor irrigação ou diminuição da dor daquela região também, tá bom? De novo, recomendação, só para tomar cuidado para onde você vai passar a ventosa. Lavar ela bem, né? Depois que usar com as outras pessoas, para não ficar passando sujeira. Porque, ainda mais no dorso, é muito comum começar a passar ventosa, elas começam a esfregar, sai aqueles macucos, viu? Fica até meio marrom, meio cinza o gel que você passa. É comum, então é bom, aí lava com água e sabão depois. Se tiver sangramento, tem que tomar muito cuidado, né? Não pode ter sangramento, tem que ver o que está acontecendo. Bom, e aqui alguns exemplos. Então, tem aqui a panturrilha, enquanto a pessoa se movimenta, eu posso aplicar na coxa, na parte dorsal, né, na trapézio, tá? No meio da escapa, no punho, na mão, tá? Então, as regiões depende mais da nossa imaginação e da nossa avaliação para saber qual que é o músculo que eu quero trabalhar mais, ou a região da pele, para poder trabalhar. Então, não tem muito segredo em relação a isso, tá? É mais avisar a pessoa que pode ficar roxo mesmo. E pesquisas na área, tá? Então, para ir finalizando aqui com vocês. O que tem algumas coisas? Então, a eficácia da ventosa na dissolução de nódulo de tensão, o que mais me perguntam, né? Então, 20 pacientes, só que aqui é um trabalho voltado para a medicina tradicional chinesa, porque eles falam da liberação do Qi, do Shui, estagnado do tecido conjuntivo, liberando as faces e tal, né? Mas dentro da explicação acaba sendo a mesma coisa, que é a melhor irrigação tecidual e oxigenação para o melhor deslizamento das aponeurose. Então, é um deslizamento miofacial. E quando aderidas, elas são causas de dor. Aí eles fizeram tratamento com a ventosa, tá, sempre colocando no mesmo lugar, e verificou-se então que 85% dos pacientes tiveram melhora significativa do quadro. E apenas 15% tiveram uma discreta melhora. E fala que foi pela falta de assiduidade e tal, né? As 10 consultas. Então fizeram 10 consultas, então não foi uma só, foram 10, mas todo mundo melhorou, e 85 teve uma grande melhora, né? Então tem que ver em relação à fibromialgia, tá vendo? Nódulo, fáscia e ventosa. Um outro trabalho, lá da China, né? Lá eles pesquisam mais, né? Então, a revista, a revista de terapia complementar e medicina complementar e alternativa. Então, é uma específica. E aí, conclusão sobre os resultados, que viram que o cupping em inglês é a ventosa, né? O cup, que é que eles fazem, o cupping therapy, eles melhoraram, né, depois de 50 anos e tal, e viram que melhoraram as condições de dor para herpes e herpes zoster, por exemplo. Então, eles estão pesquisando e viram que eles estão vendo que essa parte aqui, ó, do resultado, pegaram 550 estudos para poder verificar se tem eficácia ou não. E segundo eles,
não viram nenhuma condição adversa em relação aos estudos, de algum problema causado pelo cupping, pela ventosa, mas que eles estão vendo assim que tem um benefício muito grande para a população de maneira geral. E é bom que é baratinho, né, gente? Se for ver. É quase que você paga uma vez e dura por muito tempo, se tomar um pouquinho de cuidado só. E a eficácia do cupping também para dor de cabeça tensional ou enxaqueca. E eles viram aqui, ó, que eles diminuíram em 66%, né, a dor de cabeça dos pacientes. E 12,6 vezes menor dor de cabeça por meses. Então eles concluem também que a ventosa ajuda também para dor de cabeça. Tem que ver cada trabalhinho para poder aplicar e tal. Que, principalmente quando tem relação com essa parte tensional. Beleza? Bom, sobre ventosa hoje, era isso que eu tinha que falar para vocês. Gostaria muito de ter a oportunidade de aplicar para vocês sentirem e conhecer um pouco mais, mas hoje, infelizmente, não vai ser possível. Então, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida em relação às ventosas, tá? As ventosas que eu trabalho mais são essas de silicone mesmo aqui, para trabalhar de maneira mais deslizando, e essas outras de maneira mais estacionária. Eu tenho as de acrílico também, mas como normalmente elas são uma caixa, aí é ruim de transportar. Essas aqui são mais simples, eu coloco uma dentro da outra, eu ando com uma só ou duas, e elas ajudam bastante para fazer trabalho com os pacientes. A Larissa está perguntando se dá para fazer com drenagem. Dá para trabalhar para drenagem, só que eu trabalho mais no sentido para ativar mais a linfa, né, para poder ajudar no retorno. E aí tem gente que também trabalha com fisiculturista para poder melhorar o recorte da pele da pessoa, para poder ficar mais evidente o músculo. Aí eu sempre falo, né, fisiculturista, não adianta pegar eu, gordinho, querer fazer ventosa para deixar mais evidente o músculo. Então tem que ser alguém já que o músculo já é evidente, para ficar mais evidente ainda, sabe? Então tem muita gente que trabalha nesse sentido com fisiculturista. E dá para trabalhar também em relação, como falando da drenagem, de maneira geral também. Tem gente que eles usam a ventosa para drenagem. Larissa, não sei se você já procurou saber, a ventosa é desse tamanho assim, ó. A ventosa é gigantesca. Aí tem um aparelho que gera o vácuo, que eles falam que é vacuoterapia. A vacuoterapia, na verdade, é uma ventosona, né? Aí tem um aparelho que puxa o ar, fica puxando, ela fica fazendo o movimento de trazer o sangue, né, a linfa, no sentido da drenagem. Então, por isso que acaba facilitando um pouquinho. Deixa eu ver ali, mais quem... quem tem hernia de disco pode fazer ventosa? Pode, não tem problema fazer ventosa. Porque a hérnia, por pensar em relação à hérnia, ela fica muito interna, né? Então não vai ter efeito na hérnia. E se tiver um espasmo muscular por conta da hérnia, aí eu colocando a ventosa diminuo o espasmo. Mas não que eu vou diminuir a hérnia, tá? Então é para diminuir o sintoma pela hérnia, mas não que eu vou diminuir a hérnia da pessoa. Mas o sintoma dá uma diminuidinha sim, viu? Tratamento de paciente com febre, tem uma contraindicação? Ô Ju, tem, né, eu te falo, é contraindicado para febre, mas aí tem aquela aplicação específica que é para poder diminuir o calor. Aí tem que ver se tá fazendo efeito, se não tiver fazendo efeito, aí para um pouquinho, tá? Aí coloca por 10 minutinhos lá na todo o dorso da pessoa. A Larissa já viu fazer o bumbum empinar, né? O pessoal faz mesmo. E aí diminui um pouco do edema da região. Mas aí, tem que associar. Quem for trabalhar com estética, a estética tem que tomar cuidado porque ela pode ser uma grande ilusão. Por quê? Quero que vocês entendem bastante. É uma área ótima para trabalhar, mas tem que saber trabalhar. Porque é uma área cara, porque o pessoal busca muito o que está na moda, né? O pessoal não busca aquilo que funciona, porque comercialmente eles querem saber o que está na moda. E aí você gasta, são equipamentos caros, equipamento caro assim de 100 mil, 200 mil reais, e às vezes você compra um equipamento que você demora muito para comprar, e aí até você comprar lançou um outro equipamento, e não é que o teu não funciona,
é que o outro fica mais na moda e ninguém quer saber de fazer o teu equipamento. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E fora que também tem coisas que não tem evidência e não funciona. Mas como tá na moda, aí a galera vai, né? E aí é perigoso se queimar. Tem que tomar um pouco de cuidado nesse sentido. A Ana Carlos perguntando, em caso de estiramento muscular, seria legal aplicar? Fazer um deslizamento? Então, tem que ver se é um estiramento mesmo. Tem muitas vezes a pessoa acha que está com estiramento, mas não está. Mas se estiver muito inflamado, eu não faria em cima do local, eu faria mais em volta. Eu tenho que lembrar o quê? O músculo ele é comprido, né? Aí o estiramento, a lesão aconteceu num ponto. Em vez de eu fazer em cima dele, eu faço no mesmo músculo, só que mais distal, tá? Para não fazer sobre o local. Porque pensa, se tiver inflamado, tiver quente, e eu colocar um negócio que vai jogar mais sangue pro local ainda, muitas vezes eu tiro a dor da pessoa na hora, só que eu pioro o processo inflamatório dela, e no curto prazo eu posso piorar a lesão da pessoa. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Aí se for colocar um gelinho lá, tal, fazer, talvez pode ajudar um pouco. Mas preferencialmente você faz em volta, não no músculo exatamente. Em cima, né? Você coloca um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, na musculatura em volta, tá? Sem dor. Deve ter mais pergunta para baixo. Se eu tenho que colocar em ponto na região dorsal e depois da região ventral para gastrite, por exemplo. Isso. Aí, Jássio, se possível, você coloca a pessoa sentada. E aí você coloca tudo ao mesmo tempo, tá? Ou deitada de lado. Porque senão você tem que colocar numa área, depois virar a pessoa e fica meio ruim. E perde muito tempo, né? 10 minutos, depois mais 10, né? Fica 20, ou então se for 20 mais 20 já vira 40, tá? Então se você puder colocar a pessoa deitada de lado ou sentada, aí fica melhor. Ventosa para emagrecer. A ventosa emagrece quando você fica fazendo muita ventosa lá. Aí você emagrece. Porque senão o que ela faz? É igual a pessoa, ela perde líquido, né? E ela faz xixi e depois assim que ela começa a se hidratar de novo, ela retém líquido de novo e ganha tudo de novo. Então o logo antes perde, né? Então essa parte de estética tem que tomar um pouco de cuidado, porque realmente perde, mas aí você come e se alimenta e toma uma água, já ganha líquido de novo. Então tem que tomar cuidado com isso. Ô Bia tá perguntando se eu fizer a ventosa deslizante, logo em seguida fazer a parada, traz mais benefício ou não tem necessidade? Na verdade, você tem que reavaliar. O importante, você faz um pouquinho. O que eu faço para ganhar tempo? Então, como às vezes eu estou trabalhando com as duas pernas da pessoa, mesmo eu pegar uma em cada perna, eu deixo uma estacionária lá, deixo ela parada, vou na perna que quero trabalhar e faço deslizamento. Aí depois, o que eu faço? Eu troco. Aquela que eu estava fazendo deslizamento, eu deixo parado e vou lá e trabalho na outra. Reavalio e vejo como que tá. Então eu faço para ganhar tempo, tá? Mas se você tiver tempo, estiver tranquila, você faz em uma, vê se melhorou. Melhorou? Continua fazendo mais um pouco, até ver que não melhorar, e você muda a estratégia, ou tá bom, né? Então dá pra... Você tem que usar a ventosa de maneira inteligente para otimizar seu tempo. Se a gente utilizar para deixar mais demorado, só se você quiser ganhar tempo do paciente mesmo e acabou a imaginação, né? Tá. E mais o que, galerinha? Aproveite aí. Então, beleza. Pessoal, ô Jássio, eu estava lembrando disso agora, né? Eu não ia falar não, mas eu vou falar. Fizer uma aula prática, gente. A Jaciele, o Braulio, né? Não sei se tem mais alguém da primeira turma aí, mas eles são da primeira turma. Aí, tô eu com as ventosas dando aula para eles. A hora que eu viro, o Daniel, que é um japonês lá que fazia, ele era dupla com a Jaciele, né? A hora que eu olho lá, o Daniel com as duas ventosas nos peitinhos dele lá. Gente do céu, esse molecada matava de dar risada, viu?
Ai, caramba. Pessoal, mais alguma dúvida? Mas não é para fazer igual o Daniel fez, viu? Tá de boa? Vamos tentar fazer uma coisa aqui então que eu tô curioso. Antes de vocês irem embora, resume essa aula aí com uma palavra, né? Ou alguma coisa que vocês acharam curioso, ou que não sabia, ou o que vocês acharam da aula. Antes de vocês irem embora, queria saber as opiniões de vocês, para poder melhorar alguma coisa que tiver, ou saber que está dando certo. Ou abre o microfone e fala, ou escreve uma palavrinha aí para eu ficar sabendo. Vocês estão acordados. É isso aí, Amanda. Essa molhada aí tem uma galera fazendo, viu? Eu tomaria cuidado. É um pessoal que faz só para poder falar que faz, mas se você perguntar para que é, não sei se eles sabem. Valeu, Jace. Valeu, Bia. Oh, bom demais, Sara, que tá gostando. Valeu, Samara. Pode deixar que eu chamo assim, Jace. Beleza, Camila. Ô, Ana. Ana Carla, tá? Dá saudade mesmo, né? Valeu, Laricinha. Beleza, então, pessoal. Ó, Jonathan. Laucied. Bom demais. Então, né? É o que tem para hoje, né, Ana? Também tive que aprender muita coisa no EAD também, como a gente fala aí. Faz parte, né? Tem que se virar para ir aprendendo. Isso temos que resumir um pouquinho a aula, não daria para fazer mais tempo. Por isso vocês têm que aproveitar, gente, para tirar dúvida. É muito importante, viu? E é importante que vocês se mantenham ativos para manter a mente pensante aí, viu? Ah, tem umas ventosas com água, só que normalmente, Larissa, o pessoal faz com na verdade, assim, tem duas maneiras. Tem uma que eles colocam ervas junto com a água e eles usam a ventosa de bambu, porque aí fala que aí o bambu absorve a erva e tal, e aí joga para dentro da pele para ajudar um pouco. E tem essas com água aí, mas essas com água é tudo da medicina tradicional chinesa. A galera tenta adaptar para miofacial, mas não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, viu? Mas se a pessoa se sentir confortável e achar legal, vai lá e aplica. Mal não vai fazer também. Mas é só uma trabalheira que molha tudo e você tem que fazer num lugar que você pode molhar, porque senão, na hora que colocar ou tirar, vai molhar. Mas faz parte. Até então, galerinha. Valeu, Bia. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus aí, se cuida. Assim que der certo,
ou essa semana ou na próxima, possivelmente na próxima, a gente faz uma nova aulinha, tá? E aí vocês podem convidar quem vocês quiserem também. Beijão para todo mundo, viu? Obrigado pela presença aí.